Título: Vem, mostrar-te-ei. Autor: W. Potter. Segunda e última parte. Está evidente que eles não vão além do tempo, e o novo ali é no sentido moral, não há mais choro ou clamor, ou qualquer coisa do tipo. Em Isaías 66, 22 lemos: porque, como os novos céus, e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Isto parece deixar claro. Então, no versículo 23, e será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Pode-se ver que aqui fala do para sempre no sentido do tempo, e encontramos nas Escrituras com maior frequência o para sempre do tempo do que o para sempre da eternidade, de modo que é o contexto que deve decidir de qual se trata. No final, o tabernáculo de Deus estará com os homens, e as coisas dispensacionais terão se acabado para sempre. Entendo isto da seguinte maneira. Primeiro, havia um povo que falava uma só língua. Os homens quiseram obter independência de Deus e começaram a trabalhar na construção de uma torre que alcançasse o céu a fim de não serem dispersos. Mas Deus desceu e confundiu suas línguas. Mais tarde Deus levantou outro povo ao chamar um novo rebanho que tinha Abraão como líder. Neste ponto encontramos dois povos sobre a terra, o judeu e o gentio. A terra seguiu seu curso por cerca de 2000 anos. Então veio Cristo, e um terceiro povo, a Igreja de Deus, passou a existir. Estes três povos têm seguido por cerca de 2000 anos. Logo ele levará a Igreja para o lugar ao qual ela pertence, para o céu. Então Deus passará a ter novamente o judeu e o gentio sobre a terra, e assim seguirão até o fim do milênio. Na eternidade, que se segue, voltamos a ter um povo outra vez. Deus irá habitar com os homens por toda a eternidade nos novos céus e na nova terra. Durante o milênio ele habitará imediatamente sobre eles, mas não com eles. Ele terá o seu templo, e isto será algo dispensacional. Continuarão a existir nações e morte para o pecador, pois ainda continuará a haver desobediência. De sábado a sábado eles sairão e verão as carcaças daqueles que transgrediram, e isto lhes servirá de aviso. O milênio será uma época maravilhosa, mas não vemos ali perfeição, pelo menos não aquela na qual Deus possa ter completa satisfação. Se você ler Sofonias 3, 14 até o fim, verá uma figura da Jerusalém dos judeus em um tempo vindouro. Trata-se de algo dispensacional, não de perfeição. A noiva e Israel continuarão a ser dois povos separados. Não digo que Israel continue além dos 1000 anos ou que a dispensação continue ao longo da eternidade. Pelo que sei, no que concerne a Israel não encontramos nada que seja realmente eterno. Sempre existirá um povo terrenal e um celestial. Em Apocalipse 5:9 vemos os redimidos celestiais, e é este o grupo que canta: digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Vemos, em seguida, um círculo ao redor deste, os anjos, e eles dizem: indigno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. A seguir temos: e ouvi a toda a criatura que está no céu, e na terra e debaixo da terra, e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. Toda a criação, céu e terra, é introduzida na bênção. Gostaria de dizer algo sobre Apocalipse 7. Temos ali detalhes sobre os povos celestial e terrenal que existirão no milênio. Ali é mostrado o número completo de todas as tribos dos filhos de Israel e um grupo inumerável de gentios, os pequeninos irmãos e as ovelhas de Mateus 25. Nós os vemos já estabelecidos em bênção em Apocalipse 7, que é um parêntese entre dois grupos de juízos.
Repare nos versículos 10 e 13, e dos da multidão aclamavam com grande voz, dizendo: em salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: e Amém. Louvor, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: e estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são, e de onde vieram? Neste versículo ele chama a atenção para algo ao fazer uma pergunta. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, ou seja, ele estenderá sua habitação sobre eles. Vemos isto em Isaías e outras passagens. Trata-se daquela abóbada celestial sobre Jerusalém e daquele trono celestial de autoridade, e sob ele a Jerusalém terrenal. Lemos no versículo 16: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, isto é, nunca mais sofrerão perseguição, nem o sol, poder supremo, será outra vez opressor. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Este cenário é o milênio, é dispensacional, não é eterno. Na transfiguração sobre o monte, o Senhor nos dá uma figura do milênio. Os santos celestiais e terrenais estarão separados como eles estavam no monte. Naqueles 3 discípulos vemos os santos terrenais que nunca passaram pela morte. Temos então o Senhor glorificado e os 2 homens glorificados que aparecem em glória e falam com ele. Temos até o assunto da conversa. Os 2 homens são figuras, e Moisés tipifica os santos glorificados que passaram pela morte, enquanto Elias representa os santos que nunca passaram pela morte. Ambos estão na mesma glória, do mesmo modo como acontecerá quando o Senhor vier e os vivos e os mortos forem igualmente introduzidos na mesma glória. Eles estão na mesma condição de imortalidade. Uns têm seus corpos ressuscitados da corrupção, e os outros são transformados para nunca mais estarem sujeitos à morte. W. Potter. Literaturas em formato digital. www.acervodigitalcristo.com.br. Literaturas em formato impresso. www.verdadesvivas.com.br. Evangelho em 03 minutos. www.3minutos.net. O que respondi? www.respondi.com.br